Mis hermanos, el día de ayer estuvimos hablando un tema relacionado con la restauración de la adoración. Irmãos, no dia de ontem nós falamos tema com respeito à restauração da adoração. Y veíamos el caso de Elías en el Monte Carmelo, E nós vimos o caso de Elias no Monte que Carmelo, representa uno de los peores tiempos de la historia de Israel. que estava ali nos piores tempos da história de Israel. Mas vimos que la fe y la firmeza de Elías Mas vimos que a fé e a firmeza de Elias hizo que el Dios de Elías se manifestara. fez com que o Deus de Elias se El manifestasse. poder de Dios, O poder de la Deus, gloria de Dios, a glória de Deus se manifestó al pueblo de se Dios. manifestou ao povo de Y Deus. decíamos que a pesar de que podamos vivir un tiempo difícil, E nós dissemos que, embora possamos passar por tempo difícil, siempre que el pueblo de Dios se vuelve a Él sempre que o povo de Deus se voltar para Ele y le busca, e o buscar, ese pueblo va a encontrar esse povo vai encontrá-lo. que Dios puede restaurar E Deus restaurará y manifestar su gloria e manifestará sua glória de manera preciosa. de maneira preciosa. Ahora este pasaje que vamos a ver Agora essa passagem que nós vamos verificar va a complementar un poco lo que ya habíamos dicho. vai completar pouco daquilo que dissemos. ¿Qué ingredientes Dios espera de su pueblo Que ingredientes Deus espera de seu povo en un tiempo de restauración? num tempo de restauração? ¿Qué Dios espera Que Deus espera de nosotros de nós que deseamos que desejamos que Dios restaure nuestra tierra? que Deus restaure a nossa terra? Nosotros hablamos de este pasaje Nós falamos dessa passagem y al final dice que Dios puede sanar la tierra, e ela diz que Deus pode sarar a terra, restaurar la tierra, restaurar a terra, traer salvación a la tierra. trazer salvação à terra. En términos del Nuevo Testamento, Em termos do Novo Testamento, eso sería que el Evangelio del Señor prospere, é o mesmo que dizer que o Evangelho do Senhor prospere, muchas personas se que conviertan, muitas pessoas se convertam, poder tener una iglesia viva, saludable, que tenha uma igreja viva, saudável, espiritual, consagrada, espiritual, consagrada, que va caminando rumbo a la gloria. que vá caminhando rumo à Una glória. iglesia que tiene impacto sobre el mundo. Igreja que impactua o mundo, Una iglesia que es luz. igreja que é luz, Una iglesia que emana la vida de Cristo. uma igreja que flua a vida de Y Cristo. si nosotros pensamos en eso, Se nós pensamos nisso, nosotros en muchos momentos nós em muitos momentos somos muy distantes estamos muito longes del propósito de Dios, daquele propósito de de Deus, aquello que Dios desea para su pueblo. daquilo que Deus deseja para o seu povo. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, E nós vemos em redor, en vez de ver un evangelio que em prospera, vez de ver evangelho próspero, en vez de ver iglesias que crecen y dan em vez frutos, de vermos igrejas crescentes e en que vez de ver frutifiquem, familias fuertes y consagradas, em lugar de vermos famílias fortes e consagradas, vemos lo contrario. temos visto o contrário. Mucha superficialidad, Muita mucho superficialidade, mundo, muita mundanidade, mucha carne, muita carnalidade, mucha apatía, muita apatia, mucha frialdad. muita frieza. Y es necesario É necessário nosotros entender que nós entendamos cómo Dios puede restaurarnos como é que Deus pode restaurar de esa condición. dessa condição. Y en ese contexto, E nesse contexto, las palabras que Dios le habla a Salomón as palavras que Deus fala a Salomão son muy importantes. são muito El importantes. contexto de este pasaje O contexto dessa passagem es que Salomón ha edificado el templo é que Salomão edificou o templo, y dedicó el templo para Dios. dedicou aquele templo para Deus. Y Salomón en su oración de dedicación E Salomão, na sua oração de dedicação, pide a Dios que escuche las oraciones de este pueblo en este lugar. pediu que Deus escutasse a oração do seu povo naquele lugar. Y si en algún momento el pueblo pecare, E se houvesse algum momento em que o povo pecasse, mas este pueblo volviera a orar mas se aquele povo voltasse a orar en dirección a este lugar, em direção àquele templo, Salomón pedía a Dios Salomão pediu a Deus que Dios que escuchara. Deus escutasse. Eso sucede en el capítulo 6. Então você vê aí no capítulo 6. Eso sucedió en el capítulo 6. Isso aconteceu no capítulo 6. En el capítulo 7, No capítulo 7, Dios se le aparece a Salomón Deus apareceu a Salomão en la noche. à noite. En el verso 12,
No versículo 12. y le dice, yo he oído tu oración E diz para ele: eu ouvi a tua oração. y he escogido este lugar para casa de mis sacrificios. E eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Y ahora Dios le dice a Salomón E agora Deus disse para Salomão cómo él actuaría con el pueblo como é que ele atuaria com o povo si el pueblo peca. se o povo pecasse. Pero también le muestra, Mas também admoesta, fala para él, mas também mostra para Salomão que si ese pueblo que se aquele povo se arrepiente se y arrependesse, vuelve su corazón a Dios, voltasse o seu coração a Deus, Dios los oiría Deus os ouviria y sanaría su tierra. e sararia a sua terra. Entonces vamos a hablar de tres ingredientes Vamos falar de três que ingredientes Dios habla para Salomón, que Deus fala a Salomão. de ingredientes necesarios Ingredientes necessários para Dios restaurar a su para que pueblo. Deus restaure o seu povo. Ahora, todos los estudiosos Agora, todos os estudiosos entienden que Primera y Segunda de Crónicas entendem que Primeira e Segunda Crônicas fue escrito por Esdras, foi escrito por Esdras, además del libro de Esdras y de Nehemías. além do livro de Esdras e Neemias. Entonces Esdras, que fue un hombre de la palabra, Então, Esdras, aquele homem da palavra, se preocupó por la historia de Israel se preocupou com a história de y Israel. escribe la historia de Israel en unas crónicas, E ele escreveu a história de Israel em crônicas, principalmente el periodo de los reyes. principalmente o período dos reis. Mas el propósito de Esdras Mas o propósito de Esdras es relatar la historia é relatar a história con puntos particulares com particulares pontos para resaltar para ressaltar a Dios, a Deus, su carácter o seu y caráter también e também mostrar la condición espiritual de Israel. mostrar a condição espiritual de Y Israel. algunos estudiosos E dicen alguns estudiosos dizem que el corazón de Segunda de Crónicas que o coração de Segunda Crônicas es Segunda de Crónicas 7:14. se encontra aqui, Segunda Crônicas 7:14. Porque es como la esencia, Porque aqui é como a essência como él va a describir toda la historia que pode descrever toda a história de los reyes. dos reis. ¿Qué sucedió O que aconteceu cuando ellos abandonaron a Dios? quando eles abandonaram a Mas Deus? también qué sucedió Mas também, o que aconteceu cuando ellos se volvieron a Dios? quando eles se voltaram para Deus? Y alguien más decía, E alguém mais disse, no es solo el corazón de Crónicas. não apenas é o coração de Crônicas. Parece que ese es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Parece que isso aqui é o resumo de todo o Antigo Testamento. Cómo Dios trató con su pueblo Como é que Deus tratou com seu povo cuando su pueblo le dejó. quando o seu povo Mas deixou. también qué hizo Dios Mas também aquilo que Deus fez cuando su pueblo le buscó. quando o seu povo o buscou. Y alguien más decía, E ainda alguém mais disse, este es el corazón esse é o coração prácticamente de toda la Biblia. de toda a Bíblia. No vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, Nós vamos encontrar no Novo Testamento. no vamos Não vamos a encontrar en el Nuevo Testamento encontrar no Novo una Testamento persona que diga que es salva, uma pessoa que diga que é salva, que no tenga que não tenha los ingredientes os que ingredientes se hablan aquí: que se falam aqui: arrepentimiento, arrependimento, fe fé, verdadera. fé verdadeira. Ahora entonces estamos delante de un pasaje muy importante Então nós estamos diante de uma passagem muito que importante puede hablar a nuestra vida, para a nossa vida, a nuestra familia, para a nossa a família, nuestra iglesia, para a igreja, aún a nuestra sociedad. ainda mesmo para a sociedade. Entonces vamos a volverlo a leer Vamos voltar a ler, y vamos a meditar verso o palabra por palabra. vamos meditar palavra por Y palavra. recuerde que fueron las palabras de Dios para Salomón. Lembre-se, foram as palavras do Senhor para Salomão, Inicialmente. inicialmente, También son las palabras de Dios mas também são as palavras de Deus para nosotros, para nós, para cada uno de para nosotros. cada um de nós. ¿Qué ingredientes tiene el pasaje? Que ingredientes tem a passagem? Primero dice ahí: Primeiro diz aí: si se humillare mi pueblo. se humilhar o meu povo. Primero, Primeiro, humillación. humilhação. Segundo, Segundo, y oraren e orar, y buscaren mi rostro. buscar meu rosto. Segundo, búsqueda de Dios. Segundo, busca
de Deus. Y tercero, Terceiro, y se convirtieren de sus malos caminos. e se converter dos seus maus caminhos. Conversión o Conversão arrepentimiento, ou arrependimento. que en esencia es lo mismo. Em essência é o mesmo. Entonces vamos a mirar cada una de estas tres cosas Vamos olhar cada uma dessas três coisas como os ingredientes necesarios como sendo ingredientes para necessários que Dios sane nuestra tierra, para que Deus sare a nossa para que Dios terra, restaure nuestra tierra. para que Deus restaure a nossa terra. Recuerde que esa tierra Quando é que essa terra, puede ser nuestra vida espiritual, essa terra pode ser a nossa vida espiritual, nuestra vida familiar, nossa vida familiar, nuestra vida de iglesia, nossa vida de igreja, aún la vida en la sociedad. mesmo nossa vida social. Ahora Dios comienza hablando algo muy serio. Deus começa falando uma coisa muito séria: Humillación. humilhação. Si mi pueblo se humillare. Se o meu povo se humilhar. Y aquí vamos a darnos cuenta que uno de los grandes problemas en toda la historia de Israel Aqui nós vamos verificar que um dos grandes problemas em toda a história de Israel y en la historia del e na hombre história do homem es el orgullo. é o El orgulho. orgullo fue la raíz de la caída de los hombres. O orgulho foi a raiz da queda dos Si homens. usted lee los libros, por ejemplo, Crónicas, Se você lê os livros, por exemplo, Crônicas, Crónicas nos muestra la historia de un rey Crônicas nos mostra a história de reis, como Usías, como Uzias, que en el punto más alto de su vida, no ponto mais alto da sua vida, él estando ya en un estado de mucha exaltación personal, ele estando no lugar mais alto de grande exaltação pessoal, él cae por el pecado del orgullo, ele caiu por causa do pecado do peca orgulho, contra Dios pecou contra y Deus queda leproso. e ficou leproso. El orgullo es un problema serio. O orgulho é um problema sério. Detrás de todas nuestras crisis, pecados, problemas, Por trás de todas as nossas crises, pecados, problemas, generalmente está el orgullo. geralmente aí se encontra o orgulho. El orgullo es como un mal O orgulho é um mal que nos ciega a nosotros mismos, que nos cega a nós como mesmos. una especie de neblina sobre la mente del hombre É tipo de uma neblina na mente do homem, que no le deja ver la realidad de las cosas que não permite que ele veja a realidade das coisas, según Dios lo ve. segundo Deus vê. Entonces muchas veces este pecado es tan sutil, Muitas vezes esse pecado tão sutil, tan destructivo, tão destrutivo, porque Él no le permite a ver al hombre su verdadera condición. porque não permite que o homem veja a sua verdadeira condição. El orgullo espiritual es muy peligroso, O orgulho espiritual é muito perigoso, tan peligroso tão perigoso, que la mayoría de nosotros que a maioria de nós podemos caer en este pecado pode cair nesse pecado, sin darnos cuenta. sem percebermos. Lo primero que Dios le dice a Salomón O primeiro que ele diz a es Salomão, que ellos tienen que humillarse eles têm que se humilharem. en un tiempo Um tempo donde ellos están en crisis. em que estejam em crise. Y el lunes hablábamos con los hombres, Em segunda-feira falamos com os homens. ese pasaje donde Dios le dice a los sacerdotes Uma passagem que Deus diz aos que Él sacerdotes está indignado con ellos. que Deus estava indignado com Y eles. ellos le preguntan, E eles perguntam: ¿en qué hemos pecado? em que nós temos pecado? O sea, ellos no se daban cuenta de sus pecados. Então aqueles sacerdotes não percebiam seus próprios Por pecados. quê? Por quê? Porque el Perguntavam. orgullo nos ciega. Porque o orgulho nos No me cega. deja ver mi verdadera condición. O orgulho não nos mostra a verdadeira condição. Cuando hablamos de humillación, Mas quando há humilhação, cuando hablamos de humillación, quando nós falamos de humilhação, sí, el que no es creyente tiene que humillarse. nós dizemos aquele que não é crente tem que se humilhar. Ese hermano que casi no se reúne, él tiene que humillarse. E Aquel hermano que no ven para reuniones. aqueles irmãos que não congregam têm que se humilharem. Aquel hermano que no ora como yo, Nós dizemos, aquele irmão que não oram como él nós, tiene que humillarse. ele tem que se humilhar. El orgullo O orgulho nos hace sentir justos nos faz sentirmos justos a la luz de otras personas. à luz de outras Yo soy pessoas. buen esposo, Ah, eu sou um bom yo marido, soy buen padre, sou um bom pai, yo no soy infiel a mi esposa, eu trato bem minha esposa, yo voy a las reuniones el domingo, eu frequento as reuniões ao domingo, yo soy un buen cristiano. eu sou um bom cristão. El orgullo O orgulho no nos deja ver não nos permite ver a la luz de Dios. a luz de Deus. Porque hermanos, Porque, irmãos, cuando comenzamos a vernos a la luz de Dios quando começarmos a ver-nos a nós mesmos à luz de y Deus a la luz de su palabra e à luz da sua y a la palavra luz de e à Jesucristo, luz de Jesus Cristo, todos
todos en grados mayores, em graus maiores, no en grados pequeños. não em graus pequenos. Todos necesitamos arrepentimiento. Todos nós verificaremos que necessitamos de arrependimento. Cuando yo miro mi relación con mi esposa Quando eu reparo a minha relação com a minha y esposa veo que Cristo me pide amarla como Cristo ama a la e iglesia, vejo que Cristo exigiu que eu a amasse como Cristo amou a yo igreja, necesito arrepentimiento. eu necessitarei de arrependimento. Cuando yo pienso Quando eu penso, y leo la historia de la iglesia, lendo a história da igreja, cómo las familias piadosas como aquelas famílias piedosas educaron a sus hijos, educavam seus filhos, teniendo un altar de devoción diaria, tinham um altar de devoção les diária, enseñaban la palabra, ensinavam-lhes a les palavra, enseñaban a orar, ensinavam-lhes a les orar, guardaban del mundo. se resguardavam do mundo. Yo pienso Eu penso que muchos padres cristianos que muitos pais cristãos necesitan humillación. necessitam humilhar. Ellos no saben qué es orar con sus hijos. Ellos no saben qué es orar con sus hijos. Eles não sabem ¿Qué es orar? o que é orar com filhos. Ellos no saben qué es tener un devocional familiar. Eles não sabem o que é um devocional familiar. A veces una mujer piensa, Às vezes alguma mulher pensa, yo voy a las reuniones, yo voy para eu reuniones, vou às reuniões, yo oro, eu oro, yo soy una buena cristiana. eu sou uma boa cristã. Recuerdo la historia de la mamá de John Wesley, Veja a história da mãe de João Wesley, Susana Wesley. Susana Wesley. Susana Wesley tuvo 10 hijos. Susana Wesley teve 10 filhos. Todos los educó en su casa, Todos foram criados em sua casa, por ella misma. por ela mesma. Ella apartaba una hora de la semana Ela separava 1 hora por semana para tener un tiempo para ter um tempo a solas sozinha con cada uno de sus com hijos. cada um dos seus filhos. Y en aquella época E naquela época no había lavadoras, não tinha lavadora de roupa, en aquella época no tenían estufas eléctricas, naquela época não tinha estufas eléctricas. elétricas. ¿Cómo hacía esa mujer? ¿Cómo hacía esa mujer? Como é que essa mulher fazia então? 10 hijos, 10 filhos, educándolos en la casa, educando-os, né? instruyéndolos en la palabra Instruindo-lhes na y palavra apartando en la semana una hora para cada uno, e separando 1 hora por semana para cada um deles, instruyéndolos. instruindo-lhes. Dos de sus hijos O dom dos seus filhos, llegaron a ser los grandes fundadores de un gran avivamiento. 2 de seus filhos chegaram a ser grandes fundadores de avivamento, John Wesley y Carlos Wesley. João e Carlos Wesley. Entonces, si yo me comparo con otras mujeres de la iglesia, Então, se eu me comparasse a outras mulheres da igreja, tal vez soy una buena mujer. talvez eu dissesse, eu sou uma boa mulher. Pero si yo me comparo Mas se eu me con comparasse mujeres piadosas com mulheres piedosas de la historia, da história, tal vez yo tendría talvez eu perceberia que humillarme ante que eu Dios. precisava me humilhar diante de Deus. Ahora, Agora, piensen los jóvenes de la iglesia, pense nos jovens da igreja, jóvenes de 25 años, homens de 25 anos, 30 años, 30 no anos. saben no saben para dónde va su vida. Eles não sabem que rumo tomará sua vida. Y usted lee la historia. E se você ler a Por história, ejemplo, David Brainerd, por exemplo, David Brainerd, un joven, muito jovem, muere como mártir, ele morreu como mártir, predicando el evangelio pregando o a evangelho los indios americanos aos índios de americanos Norteamérica. da Norte-América. Cuando uno ve nuestra juventud cristiana, Quando nós reparamos essa juventude cristã superficial, viciada a los juegos, al entretenimiento y a la música, viciado em jogos, entretenimentos e músicas, nós deveríamos humillarnos. humilhar-nos. Cuando vemos esas iglesias Quando vemos igrejas del Nuevo Testamento do Novo y Testamento, nosotros estamos tan distantes, nós estamos tão longe, deberíamos reconocer deveríamos reconhecer que debemos humillarnos. que deveríamos nos humilhar. Mas la mayoría de cristianos, Mas a maioria dos cristãos cuando usted habla de humillación, não humilham-se por causa del orgullo, por causa do orgulho. ellos creen que están bien. Eles acham que estão bem. Ellos piensan que esto es para otros. Ellos piensan que esto es para otros. Eles pensam que humilhar é para outros. Ahora, hermanos, hasta nosotros los que predicamos la palabra, Irmãos, agora mesmo nós que pregamos a palavra, yo me creo muy espiritual, nós nos achamos muito porque yo me espirituais. comparo con los hermanos carnales de la iglesia. E eu me comparo com aqueles irmãos carnais da igreja. Pero si yo me comparara con Pablo el apóstol, Mas eu precisava me comparar com Paulo, o apóstolo. yo tendría que humillarme, E assim eu teria que me humilhar, pedir perdón a Dios pedir perdão a Deus por mi servicio por meu serviço tan estéril. tão estéril. Entonces la humillación A humilhação
Yo podría decir eu poderia dizer con algo de seguridad com alguma segurança que de todos los que estamos aquí que todos nós que estamos aqui deberíamos, deveríamos, en grados altos, em algum grau alto, humillarnos delante de Dios. humilharmos El comienzo o começo de la restauración da restauração de nuestra vida espiritual, de nossa vida de espiritual, nuestra vida de familiar, nossa vida familiar, es la humillación. é a humilhação. Humillación donde reconocemos É na humilhação que que reconhecemos no somos lo que Dios quiere que seamos, que nós não somos aquilo que Deus quer que estamos sejamos. lejos de su voluntad, Nós estamos distantes da sua que vontade necesitamos su ayuda, e nós necessitamos da sua su ajuda, gracia. da sua graça. Entonces la humillación Então a humilhação es lo opuesto al orgullo. é oposto ao orgulho. ¿Qué significa humillaos? O que significa humilhar-nos? Significa rebajarse, Significa abaixar-se, doblarse dobrar-se delante de Dios, diante de Deus, reconocer que reconhecer necesitamos de su ayuda, que nós necessitamos da de sua su ajuda, gracia. da sua graça. Hermanos, Irmãos, muchas personas muitas pessoas no conocen a Cristo não conhecem a ni Cristo, el Evangelio, nem o Evangelho, porque en su gloriarse a sí mismos porque gloriam-se a si mesmos. no necesitan, piensan que no E necesitan no seu gloriar a si mesmo, pensam que não precisam de Cristo, de Cristo, de su palabra. da sua palavra. Su orgullo O seu orgulho los aleja de Dios. os distancia de Deus. Mas no solo el incrédulo, Mas não apenas o incrédulo, muchos hombres muitos homens, en su orgullo em seu orgulho, no necesitan acham que não necessitam ayuda, ajuda, consejo, conselho, instrucción. instrução. Hay una estadística muy alta É uma estatística muito alta. que es mucho más fácil para una mujer É muito mais fácil para uma mulher ir a pedir un consejo, pedir um conselho, pedir oración, pedir oração, que un hombre. que um homem. El hombre es más orgulloso. O homem é mais orgulhoso que a mulher. Así la casa se esté destruyendo, Assim a casa está explodindo. así su esposa quiera el divorcio, A sua esposa está querendo divórcio. así sus hijos estén corriendo hacia el mundo. E seus filhos estão indo para o mundo. Usted le pregunta, ¿cómo está, hermano? E você pergunta, irmão, como é que está? Y él, todo está bien, hermano. E ele diz, tudo está bem. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Mas no todo está bien. Mas nem tudo está bem. Porque el orgullo Porque o orgulho no nos deja reconocer não deixa que ele reconheça en qué condición em estamos. que condição ele está. Y nos impide, hermano, E o orgulho nos impede, irmãos, volvernos a Dios. de voltarmos para Deus. Primer ingrediente, humillación. O primeiro ingrediente, humilhação. Yo no solo quiero explicar, yo quiero usar el libro de Crónicas también, Eu não quero apenas explicar, eu quero ir no livro de Crônicas también para mostrar cómo eso se cumplía en esa historia. para exemplificar como cumpriu essa Vamos a ser história. muy rápidos con nuestras Biblias. Vamos aí muito rápido com as nossas Bíblias. Segunda de Crónicas 33:12. 2 Crônicas 33, 12. Mire lo que dice este pasaje. Olha aí o que diz essa passagem. 2 Crônicas 33, 12. Manassés, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Si usted lee la historia de Manasés, Se você ler a história de Manassés, Manasés fue de lo peor que tuvo Israel en sus reyes. Manassés foi um dos piores reis que Israel Cayó en la teve. idolatría, Ele caiu em idolatria, cayó en la violencia, ele caiu em cayó en violência, la codicia, ele caiu em cobiça. Fue de los peores reyes. Foi um dos piores reis, Quedó en la peor condición. na pior condição, Fue cautivo. na pior condição, cativo. Él fue a la cárcel. Ele foi ao Él cárcere, fue humillado. foi humilhado, Porque él vivió sin Dios. porque ele Vivió. viveu sem Deus. Mas en ese momento
Mas naquele momento, cuando Dios permitió que llegaran las angustias a su vida, quando Deus permitiu que a sua vida fosse angustiada, para cuando Él se dio cuenta que toda su sabiduría y jactancia no valía nada, quando ele percebeu que toda a sua sabedoria e jactância não valia nada, dice ahí, diz aí, oró a Jehová su Dios, orou a Jeová seu Deus, humillándose grandemente. humilhando-se grandemente. ¿Qué significaría humillarse O grandemente? que significa humilhar grandemente? Realmente su humillación É uma humilhação fue profunda. profunda. Y esa humillación E essa humilhação hizo que Dios atendiera su voz. fez com que Deus atendesse a sua Yo voz. recuerdo mucho algo que comenta Miguel Núñez. Lembra o que comenta Miguel Nunes? Dios comenzaba un estudio de la palabra en la iglesia. Deus começou um estudo na igreja Y la palabra fue tan fuerte, e aquela palavra foi tão forte, trajo tanta convicción de pecado, com tanta convicção de que el hermano pecado, estaba terminando la predicación. que quando assim terminou a pregação, Un hermano se levantó. o irmão levantou. Hermano, ¿yo puedo decir algo? Irmão, eu posso fazer alguma coisa? ¿Puedo pasar? Posso passar aí? Sí, puedes pasar. Sim, pode chegar. Hermano, Irmãos, yo tengo que reconocer. eu tenho que reconhecer Llevo 8 años adicto a la pornografía. que eu vivi 8 anos com a pornografia. No puedo dejarla. Não posso deixá-la. Aunque quiero, no puedo. Mesmo que eu quisesse, eu não posso. Ayúdenme, hermanos. Ajudem-me, irmãos. Aunque quiero orar, no puedo. Eu quero orar, mas não Aunque consigo. quiero servir a Dios, no puedo. Eu quero servir a Deus, mas não consigo. Por favor, hagan algo por mí. Por favor, façam algo por mim. Comenzaron a pasar, hermanos, E começaram a chegar mais. 5 horas 5 horas donde el pueblo em que o povo confesó, confessava, se humilló se humilhava y reconoció e reconheciam que necesitaba de Dios. que necessitavam de Deus. Solo aquellos Só aqueles que se humillan são aqueles que se humilham grandemente grandemente pueden ser restaurados. podem ser restaurados. Mas el orgulloso Mas o orgulhoso encubre su pecado, encobre o seu pecado. es indolente con su pecado, Ele é indolente com o seu pecado. vive y sigue y continúa en el pecado. Ele vive e segue com o seu pecado. Manassés Manassés se humilló. se humilhou. No sé qué quiera decir eso en términos prácticos en la historia. Não sei aqui na história o que quer dizer isso em termos práticos. Mire este ejemplo, hermano. Mas olha esse exemplo, irmãos. El tamaño del pecado de Manasés era muy grande, O pecado de Manassés era muito grande, mas ese pecado fue perdonado mas aquele pecado foi perdoado porque él se humilló grandemente. porque ele muito se humilhou. A veces queremos que Dios cambie, Às vezes nós queremos que Deus mude, a veces queremos que Dios nos perdone, queremos que Deus nos perdoe, a veces queremos que Dios salve a nuestros hijos. às vezes queremos que Deus salve os nossos En filhos. estos días unos hermanos nos decían, Um outro dia aí os irmãos diziam: hermano, irmão, hace un tiempo entendimos há um tempo que nós temos entendido que como papás que como pais no hicimos não no- fizemos lo que debíamos hacer. aquilo que deveríamos ter feito. Y eso ha sido un gran dolor para nuestro corazón. E isso tem sido uma grande dor para o nosso coração. Reunimos a nuestros hijos Nós reunimos com os nossos filhos y pedimos perdón a ellos e pedimos perdão para por eles aquellas cosas que no hicimos, daquelas coisas que nós não fizemos, por el carácter desequilibrado, pelo caráter por el desequilibrado, maltrato, pelos maus tratos, por el abandono. pelo abandono. Eran una familia muy próspera, hermano, E era uma família muito próspera. pero en su prosperidad, Em sua prosperidade, esta pareja esse casal abandonó a sus hijos abandonou seus y filhos sus hijos sufrieron mucho. e seus filhos sofreram Y estaban bastante en el mundo, e hoje estão no mundo. Estavam antes no mundo, se arrepintieron, se arrependeram pidieron perdón para sus hijos, e houve perdão para seus filhos, cambiaron sus vidas. mudaram as suas Y vidas. usted viera ahora lo que el Señor ha hecho con sus hijos. E nós vemos agora o que o Senhor tem feito para os seus filhos. Mas un padre Mas um pai humillarse humilhar-se ante Dios diante de Deus y delante de sus e hijos, diante de seus filhos eso es algo muy importante. é algo muito importante, Porque sin humillación, hermano, porque sem humilhação difícilmente Dios puede restaurar. dificilmente Deus pode Un restaurar. día estábamos en una iglesia local. Um dia nós estávamos numa igreja local, Se acabó la reunión terminou a reunião y una hermana levantó la mano. e uma irmã levantou a mão. Hermano, yo tengo que decir algo.
Irmão, eu tenho que falar Yo algo. tengo que pedir perdón a la iglesia. Eu tenho que pedir perdão para a igreja. Porque cuando la iglesia hace una invitación a la reunión, Porque quando a igreja convidou para as reuniões, yo en mi corazón eu, em meu coração, no amaba a la iglesia, não amava a no igreja. amaba las reuniones, Não amava as me reuniões. sentía fastidiado con ustedes. Eu sentia canseira de vocês. Ella falou para la E iglesia ela falou isso para a igreja. y dijo, E disse, mas hoy tengo que pedir perdón, mas hoje eu tenho que pedir perdão. porque no he sido la cristiana, Porque no he sido la cristiana não tenho sido cristã, que debería ser. que deveria ser. No he hecho lo que debería. Não tenho feito o que deveria. No he sido comprometida. Não tenho sido No he comprometida. estado presente. Não tenho estado He presente. sido muy descuidada. Tenho sido muito descuidada. Dios me habló hoy a mí. Deus me falou hoje, Si se humillare mi pueblo, se humilharem, mi pueblo. meu povo, Hermanos, irmãos, entre más nos humillemos, mais nos humilhemos, más fácilmente mais facilmente podemos encontrar poderemos encontrar la restauración. a restauração. Pero entre más nos exaltemos, Mas quanto mais nos exaltamos, entre más confiamos en nosotros, quanto mais confiamos em nós mesmos, más vamos quedando lejos del Señor. mais vamos ficando longe do Senhor. Primero, Primeiro, si se humillare mi pueblo. se meu povo se humilhar. Usted es una persona humilde, Você é uma pessoa humilde? usted es una persona que se humilla Você é uma pessoa que se humilha delante de Dios diante de Deus y delante de los e hombres. diante dos homens? Eso hace la diferencia. Isso faz a diferença. Porque la humildad Porque a humildade nos hace semejantes a Cristo. nos faz semelhantes a Cristo. El orgullo O orgulho, al diablo. semelhantes ao diabo. Dice ahí el verso 14 de Segunda de Crónicas 7. Diz aí no versículo 14 de Crônicas 7. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Lo segundo, A segunda coisa, oración y búsqueda de Dios. oração e busca de Deus. Siempre que Dios va a restaurar al pueblo Sempre que Deus vai restaurar o povo, y el pueblo comienza a humillarse, o povo começa humilhando-se la oración va a aparecer. e a oração aparece. La oración es una marca clara A oração é uma marca clara de un genuino buscar de Dios. de uma genuína busca de Deus. Sea oración privada, Ou seja, tanto a oração privada, sea oración familiar a oração familiar y sea la oración en la iglesia. e a oração na igreja. Es una marca importantísima É uma marca de importantíssima aquellos que buscan a Dios, daqueles que buscam a que Deus, quieren hacer su que voluntad, querem fazer a que sua desean que vontade, Dios intervenga y haya restauración. que desejam que Deus intervenha e restaure. El orgulloso poco ora, O orgulhoso pouco ora sozinho, poco ora por su familia, pouco ora com sua família, poco ora en la iglesia. pouco ora com a Porque el igreja. orgulloso tiene un sentimiento de seguridad propia. Porque o orgulhoso tem um sentimento de segurança própria. Entonces él no necesita acudir a Dios. Então ele não precisa recorrer a Él Deus. toma sus decisiones E ele toma suas decisões basados en sí mismo. baseados em si mesmo. Pero esta oración, Porém, restauração, sin oración, porém sem oração, no existe. não existe. Para que Dios pueda restaurarnos, Para que Deus possa nos restaurar, tiene que llamar a la oración nós temos que chamar a oração y a la búsqueda de Dios. e a busca a Deus. Mire un pasaje ahí en Segunda de Crónicas capítulo 15, Veja aí uma passagem de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. versículo 2. Las palabras que Dios le dice al rey Asaf. As palavras que Deus diz Para el rey Asaf. para o rei Asa. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Entonces mire esta palabra. Então olha essa palavra. Asa, Asa, el Señor está contigo. o Senhor estará contigo. Si le buscares, Se o buscares, Él va a ser hallado por ti. ele se fará achar por ti. Mas si le dejares, Mas se você o deixar, Él también os dejará. ele também vos deixará. ¿Qué significa si le buscares? O que significa se o buscar? ¿Qué es buscar? O que é buscar? Buscar es hacer todo lo necesario para encontrar o hallar una persona.
Buscar é fazer todo o necessário para encontrar ou achar aquela pessoa. Habla de un ejercicio continuo. Fala de um exercício contínuo. Estar buscando continuamente. Estar buscando El continuamente. Señor le está diciendo al rey O Senhor está dizendo ao rei y a nosotros, e também a nós: si nosotros le buscamos continuamente, se nós os buscarmos le continuamente, vamos a encontrar. nós o encontraremos. En gran medida la vida cristiana es eso, buscar a Dios. A grande luta na vida cristã é essa: buscar a Deus. Y Dios no se esconde del buscador sincero. E Deus não se esconde daquele que é buscador sincero. Hay pasajes. Existem passagens. Por ejemplo, hay 2 Crónicas 27:6. No lo van a buscar. Por exemplo, em 2 Crônicas 27:6, não Que precisa se dice buscar. del rey Jotán, Que diz que o rei Jotão preparó sus caminos preparou os seus caminhos delante de Dios. diante de Y Deus. Dios lo prosperó en todo. E Deus o fez prosperar em tudo. Entonces, en la medida que estos reyes o este pueblo À medida que esse rei e esse povo buscaban a Dios, buscavam a Deus, preparaban sus caminos delante preparavam os de seus Dios, caminhos diante de Deus, Dios se revelaba a ellos. Deus se revelava para eles. Ellos le encontraban. Deus os encontrava. Ellos caminaban con Dios. Eles caminhavam com Deus. Caminaba Dios con E ellos. Deus caminhava com eles. Ay, hermanos, cuán importante Irmãos, quão importante es buscar a é Dios buscar a Deus en oración, em oração, de manera continua, de maneira todo contínua. lo que hacemos, Tudo que todo lo fizermos, que deseamos, tudo que desejamos, que lo podamos hacer que tudo possamos fazer delante de Dios. diante de Deus. Una hermana me decía, Uma irmã me dizia: hermano, irmão, yo no compro un par de medias eu não compro um par de meias sin buscar de Dios. sem buscar a Deus. Todo lo que hago, Tudo que eu faço, desde que me levanto desde que eu acordo hasta que me acuesto, até que eu yo quiero levanto, hacerlo delante de Dios. tudo eu faço diante de Yo Deus. quiero involucrarlo todo en la oración. Eu quero envolver tudo a Todo lo que oração. tiene que ver con mi hogar, Tudo que tem a ver com o meu mi lar, esposo, mis hijos, com meu marido, meu mi filho, servicio en la iglesia. o serviço da Yo igreja. lo pongo delante de Dios. Tudo eu ponho diante Mi de Deus. dinero, mis vacaciones. Meu dinheiro, minhas férias. Yo no hago nada Eu não faço nada sin orar a Dios. sem orar a Deus. Búsqueda Busca constante constante de Dios. de Deus. Si le buscares, Se o buscares, le hallaréis. o achareis. Porque a veces Dios no está en nuestro camino, hermanos, Porque às vezes, irmãos, Deus não está em nosso caminho, que no le buscamos. porque nós não o buscamos. Dice ahí, Diz aí: si le dejares, se o deixares, mire esto, veja isso, Él también nos dejará. Ele também nos deixará. Podríamos decir que la persona encuentra y conoce a Dios Podemos dizer que a pessoa encontra e conhece a Deus en la medida que lo busca. na medida que ela o busca. Pero si la persona no le busca, Mas se a pessoa não o busca, no le encontrará. não encontrará. Y por eso, Por isso, muchas veces Israel muitas vezes cayó en Israel cosas terribles. caiu em coisas terríveis. Porque hay algo que es muy cierto, mis hermanos. Algo que é muito certo, irmãos. Dios es el bien absoluto. Deus Es un bien é o absoluto bem absoluto para nuestra vida. para a nossa vida. Entonces, en la medida que le buscamos, À medida que o buscamos, en oración, En oración, en la palabra, na palavra, en meditación, na meditação, en la iglesia, na igreja, en devocional familiar, em Devoção. devoção familiar, le vamos a encontrar. nós vamos encontrá-lo. Pero en la medida que le dejamos, Mas à medida que nós o deixamos, no le conocemos. não o conhecemos. Pero lo peor es Mas o pior é que en la medida que yo me alejo de Dios, que à medida que eu me distancio de Deus, me acerco a otras cosas. eu me aproximo de outras coisas. Porque yo sigo caminando, Eu continuo caminhando, más otras cosas, mas outras que coisas, son cosas que están lejos de Dios. coisas longe de Deus. Entonces, en esa misma medida, Nessa mesma medida, me acerco al pecado, eu me aproximo do me pecado, acerco al mundo, me aproximo do mundo, me acerco a las tentaciones, me aproximo das me tentações, acerco a la necedad, me acerco à la necedad, necedad, tolice, a la insensatez. à insensatez. Y veo las consecuencias de eso. E veja as consequências En un disso. pasaje que nos habla de esta búsqueda. Numa passagem que nos fala de busca, Segunda de Crónicas 2 Crônicas 12, verso 13. 12, verso 13, Hasta el verso 14. até o versículo 14.
2 Crônicas 12, 13 e 14. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Mire lo que le decíamos. Veja o que nós dizíamos. Este rey Roboán Esse rei, Roboão, hizo lo malo, ele fez o que era mal. caminó hacia lo malo. Ele caminhou até o mal. ¿Por qué? Por quê? Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Porque não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Y reinó 40 años. E ele reinou 40 anos. Perdón. Perdão, 17 anos. Reinó 41 años. Tinha 41. No, tinha 17. Não. Ah, sí, perdón. Sí. Assim, tinha Roboão 41 anos. cuando E comenzó a reinar. quando começou a reinar. Y reinó 17 años. Reinou 17 Usted anos. póngase a pensar. Começa a pensar. 17 años 17 anos como rey como rei. y no dispuso su E corazón não dispôs o coração para buscar a Dios. para buscar a Deus. Un año, 1 ano, 2 años, 2, 5, 5, 10, 10, 15, 15. donde él no buscó a Dios. E ele não buscou a Deus. Parece que estas frases de Esdras en el libro Parece que essas frases de Esdras aqui no livro resumen la vida de estos reyes. resumem a vida desses reis. Y este rey, E este rei, Roboán, Roboão, no dispuso su corazón não para buscar. dispôs o coração para buscar ao Senhor. Qué frase tan terrible, ¿no, hermanos? Que frase tão triste, não é, irmãos? Él no se dispuso, Ele não se dispôs, él no tuvo deseos, ele não teve desejo, él en su corazón no le importó o seu coração não importava buscar a Dios. buscar a Deus. Hermanos, Irmãos, ¿cómo está nuestro corazón? como é que está o nosso coração? Nosotros realmente amamos a Dios, Nós amamos a Deus, buscamos a Dios, buscamos a Deus, oramos a Dios. oramos a Deus. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, la Biblia tiene ejemplos a Bíblia tem exemplos maravillosos maravilhosos de hombres que caminaron con Dios, de homens que caminharam com buscaron Deus, a Dios buscaram a todos Deus los días de su vida. todos os dias Por da ejemplo, sua la vida. Biblia dice de Enoch A Bíblia diz acerca de Enoque. que él caminó con Dios. Enoque caminhou com Deus. ¿Sabe cuántos años caminó con Dios? Você sabe quantos anos Enoque caminhou com Deus? ¿Alguien sabe? Alguém sabe? 300 años. 300 anos. Y hay cristianos que tienen un año de cristianos Há cristãos que têm 1 ano y ya dicen, estoy e cansado. dizem, já estou cansado. Enoch, hermano, Enoque, irmão, no tenía la Biblia, ele não tinha a Bíblia. no tenía compañeros de oración, Ele não tinha no companheiros de tenía la oração. iglesia, Ele não tinha igreja. no tenía Jesucristo, Ele não tinha Jesus no tenía el Cristo. Espíritu Santo, Não tinha y Espírito caminó Santo. 300 años con Dios. E ele caminhou 300 anos com Deus. Nosotros tenemos todo, Nós temos tudo isso. tenemos toda la gracia, Toda a graça. tenemos el Espíritu Santo, Nós temos o Espírito tenemos a Santo. Cristo intercediendo por nosotros, Temos Jesus Cristo tenemos la intercedendo por nós. esperanza de la gloria. Nós temos a esperança da glória. Vivimos como si Dios no existiera. E nós Vivimos como si vivemos como se Deus no existiera. não existisse. No le buscamos. Nós não o buscamos. No acudimos a Él. Não recorremos a Ele. No oramos. Não oramos. No pedimos un consejo. Não pedimos um conselho. A veces llega el hermano a la iglesia. Às vezes chega um irmão à igreja. Hermano, quiero contarte algo. Irmão, quero contar alguma coisa para Sí, hermano, ¿qué sucedió? você. Sim, irmão, o que Me aconteceu? voy de la ciudad. Oi? Voy embora da ciudad. Vou mudar de cidade. Conseguí un trabajo. Eu consegui um trabalho. Mi hermano, ¿y hace cuánto estás en ese proceso? Irmão, desde quando você está nesse processo? Oh, llevo un año buscando irme. Estou aí 1 ano buscando. Hermano, Irmão, y en todo un año em todo esse 1 ano, no pidió oración, você não pediu no oração, pidió consejo, você não pediu conselho, no preguntó si allá había una iglesia. você não perguntou se lá naquela cidade tinha igreja. Y el hermano se va para esa ciudad, E os irmãos mudam para aquela cidade. comienza a irles mal, E começa a suceder las cosas mal. a ir as coisas mal.
Dios, ¿por qué? Então perguntam: Deus, por quê? ¿Por qué me está pasando esto? Por que está acontecendo isso comigo? ¿Por qué mis hijos están así? Por que meus filhos estão assim? ¿Qué me he enfriado contigo? Tenho frieza contigo. ¿Por qué? Por quê? Porque no hemos buscado a Dios. Porque não buscamos. Porque no dispusimos nuestro corazón Porque não dispusemos o nosso coração para buscar de Dios. para buscar de Deus. Tomamos muy malas E decisiones. tomamos decisões muito más. Hermano, me voy a casar, Irmão, eu vou casar, pero no es creyente, mas aquela pessoa não é crente. pero yo lo amo. Mas eu amo. ¿Y usted oró a Dios por eso? E você ¿Oró a Dios por eso? orou a Deus por isso? ¿Usted leyó en la palabra acerca de lo que dice el matrimonio? Você leu na palavra de Deus acerca do casamento? ¿Usted le pidió consejo a alguna hermana mayor, a los Você ancianos de la pediu iglesia? conselho a alguma irmã mais velha, aos irmãos da igreja? Muchas veces. Muitas vezes. Dice C.S. Lewis. Dice C.S. Lewis. Diz C.S. Lewis que nosotros vivimos como ateos prácticos. nós vivemos como ateus práticos. Creemos en Dios, Nós cremos em Deus, pero en la práctica mas na prática no le buscamos. não buscamos a Ele. Humillación Humilhação y búsqueda e busca sincera, sincera, diaria, diária, constante. constante. Y en la medida que yo le busco, Na medida que eu o busco, yo le encuentro. eu o encontro. Hermanos, Irmão, sin ser una herejía, sin decir una herejía, sem dizer nenhuma heresia, yo podría eu decirles poderia dizer que yo todos los días que eu todos os dias que me dispongo que me disponho para orar, para orar, para leer la escritura, para ler a Escritura, yo me encuentro con Dios. eu encontro com Deus. Yo podría decirles E eu podia dizer-lhes, que para mí es un poco indignante para mim é um pouco indignante cuando veo a algunos dormirse, quando veo a algunos dormirse, vejo alguém dormindo, distraído, distraído, indiferente, indiferente en la reunión. na reunião. Porque cuando yo voy a la reunión, Mas quando eu vou à reunião, yo sé eu y sei tengo ese deseo que tenho esse desejo que me va a encontrar con Dios. de me encontrar com Deus. Pero para algunos Mas para alguns solamente es algo de cumplir. é apenas um cumprimento de horário. Voy a la reunión, Vou à reunião, yo sé que se acaba a tal hora. eu sei que acaba a tal hora. Si no se alarga el predicador, Se o pregador não demorar muito, y ahí voy a hacer las otras cosas que hago como cualquier domingo. eu vou fazer todas as outras coisas que eu faço como se fosse qualquer domingo. Y no preparo mi corazón. E eu não preparo o meu coração. Hay un hermano que decía, Há um irmão que dizia: la reunión de la cena a reunião da ceia comienza el sábado en la noche. começa no sábado à noite, Porque yo me voy a acostar temprano, porque yo me voy a dormir temprano, vou dormir cedo, preparo la ropa de mis hijos, vou preparar a roupa dos meus filhos, oro con ellos por la reunión, vou orar por eles acerca da reunião, arreglo la ropa, vou ajeitar as roupas, porque el día de mañana porque amanhã de manhã es un día importante. é um dia Nos importante. vamos a encontrar con Dios. Vamos nos encontrar com Cuando Deus. venimos en el carro, Quando nós vemos de carro, vamos hablando a nuestros hijos nós vamos falar para os nossos y filhos vamos orando, e vamos orando, porque vamos a encontrarnos porque con nós Dios. vamos nos encontrar com Deus. No es cualquier momento, hermano. Não é qualquer momento, Mas hay gente mas existe pessoas como este rey como esse rei que duró 17 años, que durante 17 anos nunca se dispuso en su corazón para buscar. nunca dispôs no seu coração para buscar a Deus. Entonces nunca encontró a Dios. Então nunca vai encontrar. Yo llevo 10 años yendo a la iglesia Eu estou aí 10 anos indo à y igreja no he encontrado a Dios. e não encontrei Deus. El problema no está en Dios. El problema no está en Dios. O problema não está em El Deus. problema está en el O corazón. problema está no Y lo coração que estamos buscando. daquele que está buscando. Una vez mi esposa le decía a una familia, Minha esposa una vez faló para una familia. falou para umas famílias Ellos se mudaron a vivir con nosotros. e eles mudaram para viver conosco. Entonces mi esposa les dijo, Então minha esposa lhes disse: ya trajeron sus cosas, vocês já trouxeram as suas coisas, ahora traigan su corazón. agora tragam seus corações. Disposição para buscar a Dios. para buscar a Deus. Qué importante, ¿no, hermanos? Que importante, né, irmãos? Humillación Humilhação y búsqueda sincera. e busca sincera. Tercero, Terceiro,
Con esto vamos terminando. Com isso nós vamos terminar. Mire que dice el verso 14. Veja o que diz no versículo 14 do capítulo 7. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. E se converter dos seus maus caminhos. Conversión, Conversão. arrepentimiento. Arrependimento. Quiere decir que este pueblo iba por un camino que no era correcto. Pode ser que esse povo está num caminho que não era correto. Y ellos tienen que volver de ese camino. Então eles têm que voltar desse En caminho. el momento donde ellos se perdieron, No momento em que eles se perderam. puede ser por pecado, Talvez por pecado. por orgullo, por desobedecer la palabra, Por desobediencia por à palavra. tentación del mundo. Pelas tentações do Tal mundo. vez ellos comenzaron a descuidar a Dios E eles começaram a ser descuidados com y Deus. por eso les venía el juicio de Dios. Por isso então receberiam o juízo de Deus. Entonces la restauración conlleva Então a restauração completa. un verdadero arrepentimiento. Restauração. Conlleva un verdadero arrepentimiento. A restauração implica verdadeiro Una arrependimento. reforma en nuestras vidas. Uma reforma em nossas vidas. Alguien decía, Alguém dizia, alguien muy conocido, alguém muito conhecido, creo que fue un científico, pedía el nombre ahora. cientista, eu não estou lembrando o nome agora. Él decía que locura, Einstein, Einstein. él decía que locura era hacer las mismas cosas Ele dizia que loucura era fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Entonces yo quiero que Dios cambie, Eu quero que Deus mude, que Dios mude mi vida, que Deus mude a minha que vida, Dios cambie mi familia, que Deus mude a minha que família, Dios cambie la iglesia, que Deus mude a igreja. pero seguimos de la misma manera. Mas eu estou seguindo da mesma maneira. Señor, cámbianos. Senhor, muda-nos. Pero yo sigo haciendo lo mismo. Mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Por más que yo quiero, Por mais que eu la queira, falta de un verdadero a arrepentimiento falta de verdadeiro arrependimento hace que las cosas sigan sucediendo de la faz com misma. que as coisas aconteçam da mesma maneira. Hace poco hablaba con una mujer. Há pouco falava com uma mulher. Ella pecó gravemente Ela pecou gravemente contra ella, contra si, contra su familia, contra sua família, contra la iglesia. contra a igreja. Y en últimas, ella tuvo que salir de la iglesia E por fim teve até que sair da igreja. por el pecado. Por causa do Un pecado. pecado muy grave. Um pecado muito grave. Y ella después Ela depois quiso volver a la iglesia. quis retornar à igreja. Y nosotros estábamos muy alegres por eso. E nós estávamos muito felizes por isso. Y en una de las reuniones, E em uma das reuniões, tuvimos varias reuniones, nós temos várias reuniões. y ella duraba 2 horas llorando, hermanos, E ela ficou ali 2 horas chorando, y diciéndonos que dizendo-nos quería volver. que queria voltar. Entonces yo le dije, Então eu disse para le ela, doy gracias al Señor por ese deseo. eu agradeço ao Senhor por esse desejo. Mas como tú pecaste Mas como você pecou en esta área, nessa área, yo creo que lo más obvio eu creio que o mais óbvio para tu restauración para a sua restauração personal con Dios pessoal com Deus y su restauración e sua restauração pública con la iglesia pública com a igreja es que usted é que você abandone este pecado abandone esse pecado. y se arrepienta de ese camino que tomó. Arrependa-se desse caminho que você tomou. Hermano, lloró otras 2 horas, Irmão, ela chorou mais 2 horas. pero a lo último Mas por fim, dijo, ela disse: mas no quiero volver de este camino, irmão, eu não quero voltar de este camino. desse caminho. Muchas veces las personas lloran, Muitas vezes as pessoas choram, sufren, sofrem, gritan, gritam, pero no cambian. mas não mudam. Siguen en sus pecados, Seguem com seus pecados. siguen en su necedad, Seguem na sua loucura. siguen haciendo lo mismo. Seguem fazendo as mesmas coisas. Nunca va a haber arrepentimiento Nunca há arrependimento. si no hay un cambio, Se não há mudança, si no hay abandono, se não há um abandono, si no redireccionamos nuestros se pasos. não redirecionamos os nossos passos. El que mentía, aquel que mentía, Aquele que mentia, ya no mienta más. não minta mais. El que robaba, Aquele que roubava, ya no robe más. já não roube mais. Si ven que eso también se encuentra en el Nuevo Testamento, Veja que isso também se encontra no Novo Testamento. ¿se acuerda cómo Juan el Bautista hablaba a los que venían a él?
Quando João Batista falava àqueles que vinham até ele, y él les decía, ele dizia: generación de serpientes. raça de víboras. ¿Y por qué les hablaba así? Por que eles falavam assim com Que eles? ellos querían venir al bautismo, Porque eles queriam o batismo, pero no daban frutos de arrepentimiento. mas sem dar frutos de arrependimento. Señor, Senhor, yo quiero hacer tu voluntad. eu quero fazer a sua vontade. Entonces, como esta relación amorosa es en yugo desigual, Mas como é que é essa relação amorosa, em julgo desigual, no te agrada, não te agrada? yo voy a dejar esa relación. Eu vou deixar essa relação. Señor, Senhor, yo quiero que tú me prosperes, me bendigas en mi eu trabajo. quero que o Senhor me prospere, me abençoe em meu trabalho. Pero ya como sé, Mas como yo sé que he sido deshonesto, eu sei que eu tenho sido desonesto, he mentido, tenho mentido, he sido fraudulento, eu tenho fraudado, yo tengo que pedirte perdón, eu Señor. quero pedir perdão. Y tal vez tengo que pedirle perdón a los que he defraudado, Talvez eu tenha que pedir perdão àqueles a quem defraudei, aquellos que engañé, aqueles que foram enganados por mim. que yo quiero que tú restaures E mi eu vida. quero que restaures a minha vida. Señor, Senhor, como yo sé como eu sei que no puedo usar el internet, que no puedo usar o que internet, eu não posso usar algo da internet, porque siempre termino viendo esas porquerías. porque sempre eu vou terminar vendo aquelas Y yo porcarias. quiero que tú salves mi mente y mi corazón de eso. Eu quero que tu salves a minha mente e o meu coração disso. Yo voy a cortar el internet de mi casa. Vou cortar a internet da Voy a minha casa. botar ese celular Vou lançar fora esse celular. y voy a buscarte. Vou buscar a ti. Si nosotros Se nós no cambiamos nuestro camino, não mudamos o nosso caminho, difícilmente dificilmente va a haber una restauración en nuestras vidas. vai ter restauração em nossa vida. Es una locura, hermanos, É uma loucura, irmãos. pensar que Dios va a bendecir, Pensar que Deus vai que abençoar, Dios va a que restaurar, Deus vai restaurar, si nosotros seguimos haciendo lo se mismo. nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Tiene que haber un cambio Tem que ter verdadero, uma mudança un verdadeira, arrepentimiento. arrependimento. Señor, Senhor, yo veo que mi casa está hecha una locura. eu quero que a minha casa está uma loucura. Señor, ¿qué está sucediendo? Senhor, o que está acontecendo? El Señor comienza a mostrarnos. E o Senhor começa a nos mostrar. Yo fui un padre ausente. E o culpado sempre. No, sí, yo fui un padre ausente. Eu tenho sido um pai ausente. Prefiero estar con mis amigos. Eu prefiro ficar com os meus Prefiero estar amigos. con mis vecinos. Prefiro ficar com os meus vizinhos Prefiero hasta estar con los hermanos de la iglesia. do que com. Prefiro ficar com os irmãos da igreja Que estar con mi esposa. do que estar com a minha esposa. Dedicarle tiempo a mis hijos. Dedicar tempo a meus filhos. Y me he dado cuenta. E eu então percebo. Ahora, Señor, Agora, Senhor, yo quiero sacar ese tiempo para ella, eu quero tirar esse tempo para ela, para ellos, para eles, y orar con e ellos, orar com eles, leerle la palabra. ler a palavra. Ayúdame, Señor, Ajuda-me, Senhor. volver de nuestros malos caminos, voltar. Converta-nos dos nossos maus caminhos. Vamos a leer solo un ejemplo, Vamos ver só um exemplo. solo un versículo Só um versículo. de alguien que volvió de sus malos caminos. Alguém que voltou dos seus maus caminhos. Segunda de Reyes 23, 2 Reis 23, verso 25. versículo 25. Josías, Josias, uno de los reyes más significativos de la historia de Israel. dos mais significativos reis da história de Israel. ¿Saben qué sucedió con Josías, mis hermanos? Sabe o que aconteceu com Josias, irmão? Cuando Josías escuchó la palabra, Quando Josias escutou a palavra, dice que su corazón se compungió diz que o seu coração compungiu por lo que había oído. por aquilo que ele tinha escutado. Y mire lo que dice el verso 25. Veja o versículo 25, 2 Reis 23, 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Mire que dice que nadie se convirtió como Josías de sus caminos. Olha aí, diz, ninguém se converteu como Josias dos seus De caminhos. todo corazón él volvió a Dios. De todo o coração se voltou para ¿Qué Deus. hizo él? Miren el verso O que fez 3, ele? Olha aí no verso 3, de capítulo 23. capítulo 23, Dice ahí, 23:3. 23, 3.
O rei se pôs em pé junto à coluna, fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Josías se comprometió con la palabra, Josias se comprometeu com a palavra, mas no de manera privada, mas não de uma maneira privada, sino particular, pública. mas de uma maneira pública. Él hizo un pacto. Ele fez um pacto, Él reunió a todo el pueblo. ele reuniu todo o povo, Él se dio cuenta que ellos habían abandonado la palabra. ele se deu conta que eles não tinham guardado a palavra, Y hizo un pacto e agora fez uma aliança para comprometerse con Dios. para se comprometerem com Deus. Hermano, qué bueno sería. Hermano, qué bueno sería Irmão, que bom seria que un hombre que um homem que se ha dado cuenta que tal vez no ha cumplido su función pastoral en su familia que tem percebido que não tem cumprido a sua função pastoral na pudiera sua reunir a casa, su familia reunisse a sua y família dijera a su familia: e dissesse à sua família: familia, família, yo he sido desobediente, eu tenho sido desobediente, mas ahora quiero comprometerme delante mas de agora eu quero me comprometer Dios. Quiero diante que de ustedes Cristo. también se comprometan conmigo. E quero que vocês se comprometam comigo. Todas las semanas Toda semana vamos a tener un día vamos ter um dia para buscar a Dios juntos. para buscar a Deus juntos. Yo he conocido hermanos que han hecho eso. E eu conheço irmãos que têm feito isso. Hermanos, ¿y cómo ha cambiado su familia? E como tem mudado a sua família. Jóvenes Jovens que han hablado para su familia o para los hermanos de la iglesia. têm falado à sua família, aos irmãos da igreja: Hermanos, irmãos, Dios me habló esto en su palabra. Deus me falou isso na sua Yo palavra. quiero comprometerme E eu quero me comprometer delante de ustedes diante de vocês a hacer a fazer lo que Dios me ha dicho. aquilo que Deus me tem dito. Conversión Conversão tiene puntos claros tem pontos claros de nuestra vida, nossa vida, donde nosotros cambiamos nuestro camino em que nós temos mudado o nosso caminho para seguir a Dios. para voltar para Deus. Mas pocos son Mas poucos são aquellos que toman semejante posición. aqueles que tomam semelhante A veces como posicionamento. que nosotros vamos los domingos a escuchar la palabra Às vezes acostumamos todo domingo a ouvir a palavra, y ouvimos y ouvimos e oímos ouvimos, y nuestra vida sigue igual. e a nossa vida continua a mesma. Nunca cambia. Nunca muda. No hay un cambio significativo. Não há uma mudança significativa. No hubo algo que realmente produjera la palabra. Não há algo realmente que a palavra produziu. Mas mire lo que se dice más adelante de Josías. Mas olha o que diz mais adiante acerca de Josias. Dice, verso 4, No versículo 4. que él destruyó y sacó todos los utensilios hechos para Baal. Você pode traduzir? Ele ordenou que tirassem do templo todos os utensílios que se tinham feito para Baal. En el verso 5, No versículo 5. quitó todos los sacerdotes de la idolatría. Destituiu os sacerdotes idólatras. Verso 6, Verso 6. sacó la imagen de acera. Tirou a imagem de Azera, Verso poste ídolo. 7, Verso 7. derribó los lugares de prostitución idólatra. Derribou as casas da prostituição cultual. Verso 12, Versículo 12. derribó los otros altares. Derribou os outros altares. Verso 14, Versículo 14. quebró las estatuas. Fez em pedaço as estátuas. Verso 24, Versículo 24. Josías sacó a todos los encantadores. Josias aboliu a todos os encantadores. Si ve que Josías Vê, Josias cambió su camino mudou o seu caminho para seguir a Dios. para seguir a Deus. A veces cuando Dios nos habla, Às vezes, quando Deus nos fala convertirnos de nuestros malos caminos, para nos convertermos dos nossos maus caminhos, a veces debemos pensar, às vezes nós devemos pensar: ¿qué debería sacar? o que nós devemos ¿Qué tirar? debería destruir? O que nós devemos ¿Qué destruir? debería quemar? O que nós deveríamos ¿Qué queimar? debería renunciar? O que nós deveríamos Que Dios me abandonar? está mostrando. Aquilo que Deus estiver mostrando, Eso es conversión. isso é conversão. El hermano David Wilkerson, O irmão David Wilkerson, él cuenta su testimonio, ele conta o seu testemunho. que él todos los días, Ele todos os dias, a mediodía, ao meio-dia, él veía el noticiero, ele assistia ao noticiário, hora y media, 1 hora y media 1h30, de noticiero. as notícias.
Y él en algún momento se sintió redarguido E em algum momento ele se sentiu redarguido por ese tiempo. por aquele tempo. Y dijo, Señor, E diz: Senhor, el noticiero no es pecado, ver notícias não é pecado. pero si esto me está quitando tu tiempo, Mas se isso estiver tirando o meu tempo, yo quiero dejar de ver el noticiero. eu quero abandonar esse noticiário. Y él comenzó a usar esa hora y media E ele começou a usar aquela 1h30 para buscar a Dios en oración. para buscar a Deus em oração. Comenzó a orar, Começou a orar, comenzó a orar. orar, orar. Y un día abrió un periódico E um dia ele abriu o jornal, y vio la historia de unos pandilleros en la ciudad de Nueva York ele viu a notícia das quadrilhas em Nova York. y de cómo estos hombres se mataban. E como aqueles quadrilheiros se matavam uns Y en aos ese outros. tiempo de oración a mediodía, E naquele tempo de oração ao meio-dia, comenzó a orar por ellos. ele orou por aquilo. Comenzó a orar por ellos. Começou a orar por aquilo. Resumiendo la historia, Resumindo a história, Dios lo envió a la ciudad de Nueva York Deus o enviou à cidade de Nova a York predicar a los peores barrios. para que ele pregasse aos piores bandidos. Y muchos se E convirtieron. muitos deles se converteram. Mire lo que dejó David Wilkerson. Veja o que deixou David Wilkerson. Tal vez no era algo tan pecaminoso, Às vezes não é uma coisa tão pecaminosa, mas no le permitía buscar a Dios. mas aquilo não permitia que ele buscasse a Deus. Una hermana me contaba Uma irmã me contou que un día el Señor la redargulló que um dia o Senhor a redarguiu por estar mucho tiempo en Facebook. por gastar muito tempo no Facebook. Pasaba mucho tiempo en Facebook. Muito tempo no Facebook. Pero un día el Señor le habló E um dia o Senhor falou para ela que Él quería hacer cosas con ella, que Deus queria usá-la, mas ella tenía que dejar esas cosas. mas ela tinha que abandonar essas coisas. Y ahí se cerré el Facebook, hermano. Ella falou que fechou. E ela o- fechou a sua conta no Facebook. Ella comenzó a buscar a Dios. E ela começou a buscar a Deus. Y cogió una guitarra, pegó un violón, Ela pegou um violão y comenzó a tocar. e começou a tocar. Y Dios le dio una gracia E Deus lhe deu uma graça para comenzar a servir a Dios para começar a servir a y Deus, ministrar en la alabanza. ministrando louvores. Hermanos, Irmãos, muchas veces muitas vezes perdemos nuestra vida perdemos a nossa vida en cosas simples em coisas simples, y vanas coisas vãs, que nos absorben, que nos consumem, que nos quitan el tiempo que nos tiram o tempo y no podemos volvernos a Dios. e faz com que não voltemos para Deus. Y Josías, E Josias, en la conversión de su mal camino, na conversão dos seus maus caminhos, él fue muy radical. ele foi muito radical. Fue el rey más radical. Foi o rei mais radical. Tumbó, derribó, quemó, Tirou, derribou, queimou, todo tudo. lo que él vio Tudo que ele viu que lo alejaba de Dios que o distanciava de Deus, y apartaba a su pueblo que apartava o seu povo de Dios, de Deus, él lo hizo. ele fez. A veces nosotros tenemos que tomar ciertas Às medidas vezes nós temos que tomar certas medidas un poco radicales, radicais, pero santas. porém santas. Yo recuerdo Eu me lembro, cuando Salomé, nuestra hija, era pequeña, quando Salomé era pequena, nosotros no teníamos televisor. No nós não tínhamos televisão. Entonces unos hermanos muy preocupados por nosotros Então alguns irmãos que estavam muito preocupados conosco nos trajeron un televisor. nos trouxeram uma televisão. Porque hoy parece una herejía no tener televisor. Que parece hoje que é uma heresia você não ter televisão. Nosotros somos la generación Nós somos aquela geração de los grandes televisores dos grandes televisores y las pequeñas bibliotecas. e das pequenas bibliotecas. Ya no leemos. Nós não lemos mais. Entonces los hermanos trajeron el televisor. Então os irmãos trouxeram a televisão Yo lo boté para la basura. e eu joguei no lixo. Y otros hermanos muy preocupados E outros irmãos ainda muito preocupados trajeron otro televisor después. trouxeram outra televisão Y yo lo volví a botar a la basura. Volví otra vez a e botar. eu voltei a jogar no lixo. Después con el tiempo, Depois, com o tempo, nosotros comenzamos a hacer unos programas para internet. nós começamos a fazer programas para a Y internet. nos quedó un televisor del estudio de grabación. E nós precisamos de um televisor para o estúdio de gravação. Y después ese televisor terminó en mi casa. E esse televisor Terminó en mi casa. terminou em minha casa. Entonces yo le dije a Salomé, Mas eu disse para Salomé, y hablábamos con Diana. e falamos Con Diana. com Diana, Si él va a estar en nuestra casa, se essa televisão va a estar en nuestra casa, ficar em nossa casa,
no es para destruir a nuestra hija. não é para destruir nossa filha. Nos pusimos una regla, Então nós colocamos uma regra, 1 hora a la semana 1 hora por semana. y algo que no te contamine. E alguma coisa que não seja de Solamente el contaminação. domingo y si algo en la tarde. Apenas domingo e à tarde. Porque muchos de esos dioses de Acera, de Baal, Porque há muitas vezes Astarote, Baal, vienen vem por los medios de entretenimiento através do entretenimento a la mente de nuestros hijos. à mente dos nossos filhos. Hermanos, si había días, Irmão, habían días houve dias que mi hija estaba aburrida, que a minha filha estava aburrida. aborrecida. No, aborrecida es muy fuerte. Aborrecida é muito forte. Que ella- Chateada, sí, no, tampoco. enjoada, Que no estaba haciendo nada. entediada. Isso. Entediada. Entonces yo estaba en el estudio E eu estava lá no estúdio y ella llegaba, e ela chegava, miraba la biblioteca, olhava para a biblioteca, cogía un libro pegava um livro y se iba a leer el libro. e ia ler o livro. Yo podría decir, E eu pude dizer, porque el cristianismo de nuestros días es porque o cristianismo em nossos dias, que mi hija, que minha a filha, la edad de 13 años, aos 13 anos, había leído más libros que muchos de ustedes. havia lido muito mais livros do que muitos de vocês. A veces, Às vezes, tumbar la estatua, tombar a estátua, quemar el ídolo, queimar ídolos, tiene nombre, hermanos. tem nome. Cosas, Coisas, prácticas práticas, que nos vuelven superficiales, que nos tornam superficiais, carnales, carnais. y no tenemos tiempo para Dios. E nós não temos tempo para Deus. Si os convertidos Se converterem de vuestros malos dos caminos. seus maus caminhos, Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? então o que o Senhor vai fazer? Sanar nuestra tierra. Sarar a nossa terra. Siempre que el pueblo de Dios se humilla, Sempre que o povo de Deus se humilha, le busca o busca, y abandona sus malos abandona caminos, seus maus caminhos, Dios restaura, Deus restaura. Dios salva, Deus salva. Dios sana, Deus sara. Dios prospera Deus faz prosperar su obra sua obra en nuestras em vidas. nossas vidas. Entonces, como Josías, Então, como Josias, que después de que oyó la palabra, que depois de ouvir a palavra, que nuestros corazones, os hermanos, nossos corações, irmãos, puedan tomar una posición possam tomar delante uma de Dios, posição diante de Deus, como un pueblo como um povo que desea que deseja ser sanado, ser curado, ser restaurado, restaurado, como un pueblo como um povo que desea ver la gloria de Dios que deseja ver a glória de y el Deus poder de Dios, e o poder de Deus, como lo vemos en las Escrituras. como vemos na Escritura. Que Dios pueda, hermanos, Que Deus possa, irmãos, avivar su obra en nuestros días. avivar a sua obra em nossos dias, En el nombre de Jesús. em nome de Jesus.